Olá, amigos do WhatsApp, do Facebook, Instagram e eventualmente ilustres desconhecidos que não me conhecem. Meu nome é Herbert Farias e esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito, levantamento sobre um estudo de coisas importantes que é preciso saber antes de tomar uma decisão do voto nas eleições. As eleições estão se aproximando e o tema de hoje vai ser a corrupção para inglês ver. O que quer dizer isso aí? A gente tem visto desde sempre, divulgado na grande mídia e mesmo também agora, mais recentemente pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais na internet, que a classe política ela não vale nada, né? A classe política não presta, que são um bando de ladrões e que o Brasil seria um país muito mais desenvolvido se não fosse essa corja aí que a gente tem que votar de 4 em 4 anos. Só que o tema de hoje vai falar sobre a corrupção, mas não a corrupção que a grande mídia e agora o WhatsApp, Instagram, vem contando pra gente aí, né? Como os políticos não prestam, sobretudo, né? O alvo principal dessas críticas que é o Lula e o PT e etc. Embora dados oficiais mostrem que há partidos que inclusive compõem a base do governo Bolsonaro agora que praticavam mais corrupção do que o próprio PT, que vinha em 9º lugar na lista dos corruptos quando eles estavam no poder, né? Havia outros na frente que estão hoje com o governo Bolsonaro. Mas isso aí não é o foco do vídeo de hoje. A corrupção patrimonialista que está na mídia, vocês veem no Jornal Nacional e no WhatsApp aí, nos grupos da família. O tema de hoje é a corrupção para inglês ver, e o que é que eu quero dizer com isso? Existe um outro tipo de corrupção que é muito mais nocivo e muito maior, muito mais incisivo, num volume de não 10 para 1, mas de 100 para 1 ou 1000 para 1, 1000 vezes mais corrupção. Imagine aí. Como assim? E as pessoas não sabem, isso não é vendido pela mídia como corrupção, mas é. E eu vou deixar muito claro para vocês, com números muito oficiais e, enfim, alastro a fonte para tudo que eu vou dizer aqui. Então vocês vão se sentir muito à vontade de pesquisar tudo. Mas como somos mais de 100 ou 1000 vezes roubados por agentes que estão fora da política e não dentro da política, sem cargos eletivos, né? Existe uma noção, e aí eu vou fazer uma digressão breve para deixar claro aqui para vocês do que é que eu estou querendo dizer. O que a gente vê na mídia deriva de uma noção que foi desenvolvida pela academia brasileira, pela universidade, né? Sobretudo a USP, na década de 1930, no contexto do governo de Getúlio Vargas. E que noção era essa? A noção do patrimonialismo como conceito de análise política e também a noção do populismo também nessa mesma linha. Essas críticas derivam do G.C. Souza na obra A Elite do Atraso, um sociólogo importante aí na contemporaneidade, embora eu também vá fazer uso do Florestan Fernandes, né, que é um proeminente, talvez o maior sociólogo brasileiro. E essa galera aí sabe onde as cobras dormem, né? Diferente de Sérgio Moro e entre outros justiceiros aí que aparecem na mídia como heróis. Mas assim, é importante entender então a noção do patrimonialismo, que é uma noção que surge na academia e que também estava presente no senso comum das pessoas desde o Império e talvez antes também, né? Não havia distinção entre o que era o patrimônio privado do governante e o que era o patrimônio público. Na verdade, o governante ele fazia uso indiscriminado do patrimônio público. Isso aconteceu, por exemplo, Dom João VI fundou o Banco do Brasil e quando ele voltou para Portugal, ele secou o dinheiro do banco e levou todo com ele. E aí, né, por aí a gente já vê, né? No Império foi todo assim, não havia essa distinção. E na República Velha, sobretudo, com o coronelismo, os coronéis eram os donos mais do que o prefeito. E às vezes eram coronéis prefeitos, muitas vezes.
Eram os donos das pequenas cidades dos interiores do Brasil, sobretudo no Nordeste, mas também no Sul. As oligarquias, né, do café com leite na República Velha, Rio São Paulo, era um exemplo também disso. E com Getúlio Vargas, essa noção mudou substancialmente, embora não tenha sido extinta, mas assim, um regime mais burocrático e mais legalizado, ele passou a ser adotado, né? Então essas configurações tiveram que se transformar e se adaptar com relação à distinção entre o bem privado do governante e o bem público. E o patrimonialismo ele ganhou novos contornos, como por exemplo Lilia Schwartz apresenta muito bem na obra sobre o autoritarismo brasileiro, que um resquício claro do patrimonialismo está no sobrenome dos parlamentares nas casas legislativas. São sempre nomes de pessoas ligadas ao coronelismo, ao passado coronelista, muitas vezes até escravista, né? São os herdeiros dessas pessoas aí digníssimas, né, do passado que legaram um sistema político, social e econômico bastante desigual no Brasil. Mas eu preciso ser breve e preciso ser mais conciso. Sobre o populismo, também conceito muito bem elaborado no início dos anos 30, durante os anos 30 e 40, com Getúlio Vargas no poder, era a noção de que o governante, e isso é uma noção daquela época, que também já se adaptou, mas era a noção de que os governantes ludibriavam as pessoas, né, em troca do voto, em troca de se manterem no poder. Essas duas noções elas estão presentes aí na mídia nacional desde muito tempo, né? São muitas décadas aí com essas noções aí que são verdadeiras até certo ponto, mas que guardam interesses escusos que a gente precisa conhecer com mais propriedade. Eu vou tentar destrinchar isso aqui para vocês muito brevemente. O populismo ele surge como alternativa da classe política e também como conceito por uma questão de mudança substancial no sistema eleitoral após Getúlio Vargas, que é a noção de tentativa de suprimir aquele chamado voto de cabresto, né? O voto pela coerção que o coronel fazia. Com uma classe média mais desenvolvida, com o Brasil se industrializando, com o setor de serviços, uma classe média, enfim, se diversificando, o voto de cabresto ele não cabia mais. Então o populismo ele surge como uma noção aí de tentar ludibriar, do político ludibriar as pessoas, né, com relação ao voto, concedendo direitos e benesses sociais, né? Então assim, esses dois conceitos eles são falhos em pontos importantes. O primeiro deles é que no populismo há a noção de que os pobres eles votam nos seus candidatos por interesse próprio, enquanto que os ricos eles votam altruisticamente, né? Votam independentemente de seus interesses, eles votam pelo bem maior da nação. Quer dizer, o pobre vota em troca do Bolsa Família, enquanto o rico vota em nome do bem comum. Essa noção é claramente uma noção muito falsa, muito ludibriosa, né? Cada classe ela pensa estar votando de acordo com seus interesses, embora a classe que mais saiba conscientemente dos seus interesses seja a elite. A classe média, coitada, não sabe. Não sabe, eu vou mostrar para vocês muito bem aqui o que é que vai acontecer com a classe média. E como mostrar o que acontece com a classe média? Na verdade, o que acontece com a classe média, ela deriva também da noção errônea que é trazida pela grande imprensa a respeito do patrimonialismo. O que é que acontece com o patrimonialismo? Ele mostra que sim, existe corrupção, realmente, os políticos eles são pessoas muito problemáticas e a gente é obrigado a votar nessa galera. Como assim? Vamos substituir todo mundo? Vamos votar nulo? Vamos aumentar aí os nulos aí. Essa é outra falácia, mas assim, fica para outra ocasião. Mas assim, o populismo, o patrimonialismo, ele esconde um elemento fundamental dentro do sistema político capitalista e burguês,
que é a noção de que a maior corrupção ela não é praticada pelos políticos. Não são os prefeitos, não são os governadores, não são os governadores, deputados, não são os senadores e nem o presidente da República as pessoas que praticam as maiores atrocidades de corrupção. Esse é o ponto fundamental que eu quero que vocês entendam, que vocês precisem entender. Eu vou fazer um recorte desse vídeo para ficar mais curto, só dessa parte, em outra ocasião, mas assim, a Lava Jato ela chegou a mostrar que, por exemplo, os grandes empresários, né, as grandes corporações, os maiores agentes econômicos do país, eles compravam os políticos dentro do sistema eleitoral para votarem no parlamento e sancionarem as leis que fossem mais favoráveis aos negócios deles. O Eike Batista, por exemplo, ele chegou a dizer, fez uma declaração muito polêmica de que os negócios dele eram muito grandes e muito importantes para ficar dependendo das oscilações da democracia, né, das eleições. Ele disse isso. E vimos, né, que o Eike Batista, o Joesley Batista, o Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, outras pessoas aí importantes, elas compravam os políticos, né, à base da propina e tal, e isso acontecia e acontece ainda, né? Bolsonaro tem os bilionários amigos dele também, né? Quando foi aberta a caixa preta do BNDES, tinha lá empréstimos multimilionários inadimplentes do senhor Luciano Heng, por exemplo. Mas o perigo maior está em nomes que a gente nem sabe quem são. Por exemplo, no governo Bolsonaro, uma prática muito nociva com relação a isso ocorre na Petrobras. Ele culpa os governadores, passou 3 anos e meio culpando governadores por conta do ICMS. ICMS é um imposto do governo dos estados que incide sobre mercadorias e serviços, mas assim, a alíquota do ICMS ela estava inalterada durante todo o governo Bolsonaro, ela não foi aumentada e nem diminuída, ela estava inalterada antes mesmo, no governo Temer também, né? As alíquotas dos ICMS, mas a gasolina que Bolsonaro assumiu custando R$4 foi para 8, né? E em alguns lugares até mais de 8, no Acre chegou a R$10 o litro. O que é que acontece? A Petrobras era roubada antes e agora que não é mais roubada, a gasolina fica mais cara. Você consegue entender isso? Você consegue entender? O que é que acontece aí? Na verdade, agentes de fora da política, agentes que não detêm cargos políticos, eles, da mesma forma que acontecia lá atrás, acontece agora, né? Entram na política nos bastidores, né, de fora, e comandam o maior assalto ao patrimônio público, ao bolso de cada um de nós, né? A carestia que a gente vê com a inflação, o desemprego, né? As pessoas na fila para comprar osso de boi e pele de galinha. Ela se deriva de políticas escusas desses agentes econômicos que estão nos bastidores e que a mídia não tece um único comentário a respeito, porque ela também é interessada. E o tiozão do WhatsApp que compartilha o conteúdo, coitado, ele corrobora com isso sem nem se dar conta.